Ok, turma, então, ó, tá gravando agora. Vamos começar a aula, ok? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ok. Vamos lá, então. Vou voltar ao slide inicial. Então, só fazendo um resumo, né, da aula anterior que a gente fez, para que vocês aí façam uma recapitulação, né, do que nós falamos. E aí já também falamos sobre a ausculta, e vocês ficam com a aula inteira, inclusive com os slides. Tá? Para não ficar incompleto. Agora está sendo gravado, fica mais fácil. Bom, gente, lembrar então que as etapas de avaliação do exame físico do tórax, do aparelho cardiovascular, nós precisamos só da inspeção, da palpação e da ausculta. Por quê? Porque a percussão ela tem pouca sensibilidade, pouca especificidade, em função da presença do pulmão entre o coração. Tá? Então, você não consegue fazer com precisão a percussão e falar assim, olha, esse coração está aumentado, esse coração está diminuindo. Tá? Se tiver a voz baixa, algum probleminha, eles não estiver enxergando, me avisem aqui pelo fone de vocês aí, ok? Muito bem. Aqui já falei sobre noções anatômicas, né, inicialmente na aula teórica para vocês. Então, o órgão muscular, coração, o órgão muscular esquelético, binuclear, né, a região precordial, é bom repetir, sempre repetir, porque na repetição é que a gente consegue gravar as coisas, né? Então, a região precordial ela é composta pelo foco aórtico, aqui a presença do foco aórtico, né? Justo external direito, foco pulmonar, justo external esquerdo, foco tricúspide, né? E foco mitral. Entre o foco pulmonar e o foco tricúspide, nós temos aqui o foco aórtico acessório, fica no terceiro espaço intercostal esquerdo, também justo external. Tá? Aqui é um corte transversal, como já falei para vocês sobre o coração, mostrando aqui o ventrículo esquerdo, né? O ventrículo direito, veja que o ventrículo esquerdo é bem mais musculoso do que o ventrículo direito, olha a espessura, claro, que é um órgão que impulsiona sangue arterial, né? Então tem muito mais pressão para empurrar para a aorta, né? Do que o ventrículo direito. Aqui já é um corte longitudinal, mostrando o ventrículo esquerdo, né? O ventrículo direito. Então, aqui recebendo sangue venoso, aqui arterial, empurrando lá para a aorta. Muito bem. Aqui de novo, mostrando essa área losango, em forma de losango, né? Losango, que mostra aí os focos. De novo, foco aórtico, justo external direito, foco pulmonar, justo external esquerdo, segundo espaço intercostal, justo external direito, foco aórtico. Segundo espaço intercostal, justo external esquerdo, foco pulmonar. Sempre falar justa external, porque é próximo do externo. Então, não fala simplesmente segundo, ou o espaço intercostal esquerdo, ou direito, para falar sobre os focos. Sempre fala que está próximo do externo. O aparelho, desculpa, o foco aórtico está no segundo espaço intercostal. Para mim, então, pode ser aqui, ó. Próximo do ombro do paciente, né? Então, errado. Tem gente que vai fazer ausculta e coloca aqui. Aí já está errado. Tá? Então, foco tricuspídeo é próximo do apêndice tifoide. Você pode até colocar aqui no apêndice tifoide. E esse foco tricuspídeo, ele é irradiado para o quarto espaço intercostal aqui. Então, você tem uma área de radiação aqui do foco tricuspídeo. Entre o foco tricuspídeo e o foco pulmonar, nós temos aqui o terceiro arco, o terceiro espaço intercostal, em que você tem aí a presença do foco aórtico acessório, que não está descrito aqui. E o foco mitral, quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, ou para dentro da linha hemiclavicular esquerda. Muito bem. Então, lembra que inspeção e palpação. Claro, inspeção, avaliação do aparelho torácico, do aparelho cardiovascular, nós precisamos da inspeção, da palpação e da ausculta, claro.
Como eu já falei sobre isso, nós vamos só dar um repeteco legal aqui para vocês. Então, a inspeção sempre começar, a visão inspecional ectoscópica, você faz a partir dos pés do paciente, né? Você tem uma visão frontal, tá? E depois você vai à direita do paciente, decúbito dorsal horizontal, 30 graus de inclinação, você faz a inspeção tangencial. Ah, pode fazer em pé? Pode. Pode fazer sentado? Pode. Não tem problema nenhum. Assim como você também pode fazer a ausculta desse paciente e também a palpação sentado no paciente. Não precisa ser simplesmente deitado. Qual o meu conselho, meu aconselhamento? Que você faça inicialmente o paciente deitado. Tanto a inspeção frontal, a partir dos pés, como a inspeção tangencial, como a palpação e também a ausculta. Faça com o paciente deitado, com decúbito dorsal horizontal, com inclinação mínima de 30 graus, até 45 graus. Esse é o meu conselho. Então, está aqui, né, já conhecemos as regiões. Digo de novo para vocês, importante vocês decorarem as regiões do tórax, tá? Então, região supraclavicular, infraclavicular, região mamária, inframamária, tá? Região external, paraesternal esquerda, paraesternal direita, tá? Região axilar, né? Então, é importante a gente saber todas as áreas, né? Não só a da região anterior do tórax ou do abdômen, como da região posterior do tórax. É a partir dessas áreas que nós vamos conseguir aí delimitar alguma alteração espacial nessa região. Então, muito importante que vocês tenham noção anatômica regional aí, para descrever para o examinador, aquele que está te avaliando, e até para você mesmo, né? Então, lembra que eu disse para vocês de lesões cicatriciais na fúrcula, na região clavicular ou supraclavicular? Aí você pode dimensionar o tamanho, né? Daqui, por exemplo, uma lesão que está na região infraclavicular do paciente, região external e infraclavicular, né? Medindo mais ou menos aí de forma, veja que ela é de forma diagonal, né? Ela está indo em direção à clavícula, tem mais ou menos 2,5 centímetros a 3 de comprimento por 1 centímetro de largura. Então, isso é tudo muito importante. Você descreveu o que está acontecendo no tórax do seu paciente. Lembra que eu falei na aula passada da circulação colateral, né? Você pode observar o paciente tanto sentado, como em pé, como deitado. Uma circulação esquisita do lado direito aqui, ó. Então, pô, o que está acontecendo? Provavelmente uma obstrução ou da tronco braquicefálico ou da cava. Não acho que é cava, por quê? Porque do outro lado não está aparecendo. Porque senão nós teríamos, na cava, teria que ter circulação colateral bilateral aqui. Não é o caso. Então, provavelmente o tronco braquicefálico direito, o venoso dele aqui, está obstruído, tá? Levando a circulação colateral direita. Um tumor de Pancoast, que é o tumor de ápice de pulmão direito, pode fazer isso também. Uma das situações, né, que eu estou dizendo. Tá? Acho que eu nem falei isso para vocês na aula passada. Aí vai lembrando de coisas. Então, veja, um paciente deitado, provavelmente a criança ali está uma sondinha. Provavelmente esse paciente com a tetralogia de valor, não estou dizendo que é, porque não estou vendo cianose periférica, não dá nem para ver. Mas olha, dá para ver muito bem o abaulamento da região paraesternal esquerda desse paciente aqui, ó, em relação ao hemitórax direito dele, né? Então, e tem quando é a região paraesternal, lembra-se muito bem da estrutura cardíaca, né? Então, tem a parte externo-costal do paciente, externo-costal, onde fica o quê? O ventrículo direito. O ventrículo direito. Então, se tem um abaulamento aqui, eu sempre tenho que pensar nessa região de VD. Hipertrofia de VD? Por quê? Hipertensão pulmonar? Pode ser. Então, já te sugere alguma coisa. Claro, que depois que você palpar a mão aqui, você vai ter certeza, como está sendo feito aqui, ó. Tá? Então, você olha de ponto de vista frontal, depois olha do ponto de vista tangencial. Por quê? Você olha tanto o que está acontecendo do ponto de vista ectoscópico do abaulamento, como o ictus cordis, né, onde ele está batendo, se ele está aqui para dentro da linha clavicular, se está para fora, se existe algum movimento daqui você consegue enxergar ou não.
A posição 30 graus importante, de 45, para você ver justamente a estágio jugular, né? Vai ver jugular o quê? Externa, porque interna eu não consigo ver. Do ponto de vista clínico, não tem como você ver. Apesar dela dar oscilação muito maior do que a externa, né? Porque a jugular externa, inclusive, é valvular. Mas não tem como você observar clinicamente a interna. Por quê? Por causa do músculo externo cleidomastoide. Não tem como. Depois, palpar o córdex, a região, palpação do ictus córdex. Primeiro, palpação da mão direita paralela ao externo, os dedos justapostos, depois perpendicular ao externo. Veja que lá o polegar do paciente está indo paralelo ao externo, né? Mas a mão está totalmente perpendicular, ok? Fazendo um ângulo de 90 graus. Vai sentir o quê? O ictus córdex. Claro, observar se tem frêmito e tal. Então, isso é muito importante. Lembra das características do ictus, né? Córdex, nós temos 7 características. Quais são? Quais são as características? Presença ou ausência, né? Você vai sentir se está aqui ou não, claro, na inspeção. Depois, a localização, se ele está no quinto mesmo espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Se ele está com a extensão aumentada, acima de 2,5 centímetros, você sabe se está aumentado ou não. E aí, quando a extensão está aumentada, você sabe que existe uma hipertrofia de ventrículo esquerdo ou uma dilatação, claro, estou falando só de dilatação por hipertrofia. Pode ser uma hipertrofia excêntrica, né? A hipertrofia concêntrica nem sempre dá dilatação, né, gente? Por exemplo, na estenose aórtica. Mas se você tiver um aumento de 2,5 centímetros, pode saber que você está diante de uma dilatação ventricular. Né? E aí o aspecto, né, da intensidade desse ictus, a intensidade é globosa, ela é tumultuosa, ela é em cúpula, forma de cúpula, cupuliforme. Existe a mobilidade, você vai colocar esse paciente de decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, para ver o tanto que ele se move para o lado esquerdo, geralmente é 3 centímetros, para o lado direito é 2,5 centímetros. Então, isso tudo é muito importante. Né? Repare o que eu disse para vocês, repetindo novamente. Né? Então, olha lá, o médico, a partir, vocês, estagiários, você é novinho, deve ser um estagiário, né? Olha lá, olhando através dos pés do paciente, né? Então, olhando a região external, precordial do paciente, todo o tórax, na verdade, né? Descrevendo aí. Depois eu viria aqui tangencialmente do lado direito, fazia a visão tangencial com ele deitado mesmo. Em pé, visão tangencial aqui, ó, tá? Para ver se tem onde é que está o ictus córdex, se existe realmente um abaulamento, uma retração, qualquer coisa nesse sentido. De novo, mostrando aqui aquele mesmo pacientinho lá que nós vimos atrás, né? Então, aqui um abaulamento da região paraesternal. É prova contrário, isso é ventrículo direito. Hipertrofia de VD faz muito isso, né? O tórax de um paciente mais menino, uma criança, pode ser com aneurisma de aorta, possa até você perceber. No adulto, difícil. Né? O derrame pericárdico também. Aí sim, no adulto você consegue sentir mais, mas na criança é muito mais. Tá? Porque o externo dessa criança ele é mais macio, assim, vamos dizer. Ainda muita cartilagem nessa região, não tem tanto. Existe cartilagem até o final da vida, porque a região externo-costal, ela no início é cartilagem, mas não é tão endurecido assim na criança, então fica mais fácil sentir. Tá? Mas lembrar que a região paraesternal esquerda é sempre VD, ventrículo direito, né? Lembrar que o ictus córdex ele pode estar mais horizontalizado, então ele pode estar mais próximo da linha clavicular do paciente brevilíneo. Ele pode mais à direita, no mediolíneo, bem mais à direita aí, abaixo, às vezes até do quinto, né? Um pouquinho mais abaixo do quinto, ali, chegando ao próximo, ao sexto espaço, no passamento longilíneo. Mas, na verdade, o coração normal de um homem é que muda um pouco, da mulher não, né? Então, se você pegar uma mulher alta, o ictus córdex dela vai estar aqui à direita da linha clavicular esquerda, né? Bem à direita, quase próximo do externo, porque cai em gota a ponta, né?
E conforme você vai ficando menor, com mediolina ou brevilina, esse ictus tende a horizontalizar. Então, ao invés da ponta ficar assim, ela vai fazendo assim conforme você for mais baixo. Pessoa mais baixa, a ponta fica mais horizontal. Pessoa mais alta, a ponta fica mais vertical. Mas é sempre mantendo aí, principalmente na mulher, na região do quinto espaço intercostal. No homem pode variar um pouquinho para baixo. Ali, mostrando os decúbitos, né, do dorsal horizontal, veja, esse doutor está fazendo a palpação corretamente aqui, né, o paciente sem nenhum tipo de inclinação, depois ele faz a inclinação lateral esquerda, ou decúbito de Pachon, né, eu não faria tanto assim, eu faria um pouquinho semi-inclinado, mas tudo bem. Esse ictus vai até 3,5 centímetros ali, chegando na linha axilar anterior, desde que seja normal. Depois ele fez um decúbito lateral direito para ver o ictus enquanto ele veio para o lado direito, que geralmente é 2,5 centímetros, né? Você move para ver a mobilidade do ictus, você faz esse tipo de abordagem à beira do leito. Então, de novo aqui para mostrar para vocês a região pré-cordial, que eu disse para vocês, região pré-cordial, onde o que constitui a região pré-cordial? Os focos. Né? Onde é que ela está, a região pré-cordial? Justamente onde estão localizados os focos cardíacos. Então, segundo espaço intercostal direito, segundo espaço intercostal esquerdo, foco pulmonar, foco tricúbito mitral na linha hemiclavicular, nós temos a região pré-cordial. Tá? De novo, mostrando aqui para vocês, né, falando do ictus cordis. Então, são 7, né, o número do ictus. Aqui, mostrando novamente a palpação, decúbito de Pachon, lateral, frontal, tá? De novo, decúbito dorsal horizontal, com a mão aberta, ele tentando palpar, localizar a ponta, provavelmente é pequenininho esse ictus, por isso que está com um dedo só aqui, o dedo médio, né? E você vai fazendo assim mesmo, ó. Você coloca os quatro dedos aqui e você vai tirando os dedos para ver o tamanho da extensão. Né? Você tira esse dedo porque não está sentindo. Você tira o dedo anelar, não está sentindo. Aí você tem 2 dedos. Parece que esse dedo do meio também não estou sentindo. Aí você fica só com o dedo. No caso, ele deixou o dedo médio aqui. Então, o ictus normal na linha clavicular no quinto espaço intercostal esquerdo. Tá? Como eu disse para vocês, ventrículo direito, região sempre paraesternal esquerda, justa external, né? Ou paraesternal esquerda. Então, você tem que sempre observar lá os abolamentos, a impulsão sistólica com a palma da sua mão, né? As impulsões epigástricas, quando você olha de frente, você vê alguma impulsão epigástrica, que geralmente o aortismo você enxerga embaixo, né? Na região do umbigo ali. Fica, se você deitar, mulheres principalmente são mais magras, né? Você deita assim, a barriga fazendo assim. Você para de respirar um pouquinho, e aí você vê o aortismo, né? Normal, o aortismo abdominal. Mas, às vezes, uma impulsão sistólica na região do epigastro pode ser que seja um ventrículo aumentado, com uma dilatação ventricular esquerda. Então, olhe sempre a pulsação epigástrica, se existe ou não nesses pacientes. Pode estar relacionado a uma miocardiopatia dilatada. Tá? Como eu disse para vocês, então, 7 características: presença ou ausência, localização, extensão, intensidade, ritmo, frequência cardíaca e mobilidade. Então, são 7 características do ictus cordis. Tá? Sempre avaliar esses tipos de apresentação, características do ictus, né? Tá? Vamos agora para a aula que é a ausculta. A ausculta cardíaca. Essa é a nossa aula de hoje. Também não vou me estender muito, não. Mas vamos ser um pouquinho mais específico. Repara, o estetoscópio, o que eu recomendo para vocês é que tenha sempre membrana e campânula. Então, aqui você tem um estetoscópio, né? Tá falando que é o Littmann, cardiology, né? Então, realmente, o melhor estetoscópio para mim é esse mesmo. Então, você tem a campânula, tem a membrana, tem a haste metálica, borracha. Então, o diafragma,
é mais para ver sons de alto timbre. A cúpula, aqui no caso, a campânula é mais para você ver sons de baixo timbre, no caso de estenose mitral, né? Paciente com estenose mitral, ou mesmo com insuficiência aórtica, você escuta mais com a campânula. Por quê? Porque justamente são sons de baixo timbre, e esse aqui te dá uma audição melhor, tá? Diafragma sempre para som de alto timbre. Qual? Então, os pacientes com estenose aórtica, insuficiência mitral. Então, esses pacientes com essas doenças realmente têm um som muito maior, é muito mais fácil você escutar com o diafragma do paciente, tá? No paciente, claro. Então, o ciclo cardíaco, né, gente? O ciclo cardíaco, primeira fase do ciclo cardíaco, fase diastólica ventricular, né? Então, fase diastólica ventricular, geralmente as válvulas, tanto a mitral como a válvula tricúspide, elas estão abertas, né? Tá? Na fase diastólica, você tem uma fase rápida de enchimento ventricular, depois você tem uma fase média, e depois você tem uma fase rápida novamente, que é a pré-sístole ou a sístole atrial, e completa a cavidade ventricular esquerda com o sangue que está contido dentro do átrio, e aí depois disso nós começamos a segunda fase do ciclo cardíaco, seria a fase de contração isovolumétrica, em que esse sangue se desloca em direção à válvula mitral, e aí nós vamos falar um pouquinho disso, em relação à ausculta cardíaca, o quanto é importante nós sabermos disso, porque a primeira bulha cardíaca, vamos ver se nós temos aqui embaixo, para eu poder falar um pouquinho, eu volto nessa imagem. Muito bem, então eu vou voltar nessa imagem. A primeira bulha cardíaca, o que é? Ela acontece quando? Ela acontece durante a contração isovolumétrica, segunda fase do ciclo cardíaco, e na fase ejetiva. Tá? Então, fase rápida e fase lenta do ciclo cardíaco. Então, quando eu tenho a sístole, o que acontece? Eu tenho esse sangue movimentando em direção à válvula mitral, e a válvula mitral, então, ela vai se fechar, ela está aberta, né? Fase final do ciclo da primeira fase, ela está aberta. Quando eu entro na segunda fase, ela empurra o folheto para cima no anel, e aí, então, o volume de sangue se movimenta em direção à válvula mitral, ou a tricúspide, do outro lado, que nós estamos na segunda fase, seria a fase de contração, e durante o frenamento e a perda de energia desse sangue em contato com a válvula fechada, nós produzimos a primeira momento da primeira fase, né, do fechamento ou da formação da primeira bulha, da onomatopeia do som cardíaco, a gente chama de onomatopeia, né, que é o TUM. Então, o TUM não é só pelo fechamento da válvula mitral. Então, esse é a primeira fase, né? O primeiro momento, são 4 momentos. O primeiro momento da segunda fase do ciclo cardíaco é justamente o fechamento da válvula mitral. Então, são o primeiro momento da primeira bulha cardíaca. Segundo momento, esse sangue bate na válvula mitral, né? Fecha no primeiro momento, depois ele volta, bate no septo, na parede ventricular, que é o segundo momento da primeira bulha. Depois ele vai em direção à válvula aórtica, tenta abrir, terceiro momento, e bate na parede da aorta, quarto momento. Então, são 4 momentos da primeira bulha. Então, aquele tum que você escuta, ele está tanto na fase de contração isovolumétrica, como na fase ejetiva, rápida e lenta, do que seria a terceira fase do ciclo cardíaco. Veja como não é tão simples assim, a formação da onomatopeia chamada TUM, né? E aí, exatamente isso. Então, durante a sístole acontece isso. Tá? Durante a diástole,
no final da sístole ventricular, né, quando você está relaxando os ventrículos, já na primeira fase, perdão, na quarta fase do ciclo cardíaco, o sangue tende a retornar, né? Ele tende a retornar para dentro do ventrículo esquerdo, que tem menor pressão do que a aorta. E aí você tem a formação da segunda bulha, que é justamente o quê? A perda de energia de movimento, que o sangue retorna para fechar a aorta estava aberta na sístole. Quando ela fecha, esse sangue, por inércia, na força de contração da aorta, faz com que o sangue bata nela, perca energia e transforma energia de movimento em energia sonora. Então, nós produzimos o som chamado onomatopeia, tá. Então, tum, tá, tum, tá. Então, seria a primeira e segunda bulha. Tá? Então, olha só, primeira bulha fisiológica. Então, quem que fecha primeiro, a mitral ou a tricúspide? Fecha primeiro a mitral. Por quê? Porque a válvula mitral, porque essa região do lado esquerdo é a mais inervada. Lembra? Nós temos o nódulo sinusal, depois o nódulo atrioventricular, feixe His-Purkinje e o ramo esquerdo, que são 3 fascículos. Então, tem muito mais inervação do lado esquerdo do que do lado direito. O lado direito é um fiozinho só, né? O ramo direito é uma coisinha, um cabelinho. É um fio de cabelo. O lado esquerdo é um, vamos dizer, já é um cordão. O lado esquerdo é um cordão. Então, a transmissão de energia elétrica, ela se dá inicialmente para o lado esquerdo. Por isso que fecha primeiro a mitral e depois a tricúspide na sístole. Tá? Então, tem um intervalozinho pequeno entre a mitral e a tricúspide no fechamento. Quando você vai em inspiração profunda, você consegue sentir um desdobramento da primeira bulha. Faz assim, ó. Tum seria muito próximo uma da outra e trum, né, que seria o desdobramento fisiológico durante a inspiração profunda. Tá? Segunda B fisiológica, segunda bulha também fisiológica. Quem que fecha primeiro? A válvula aórtica ou a válvula pulmonar na diástole? A válvula aórtica, claro. Por quê? Porque ela se abre primeiro, porque há a contração ventricular esquerda, né? Tem a contração ventricular esquerda. Válvula aórtica se abre, certo? Depois, há a contração ventricular direita, válvula pulmonar se abre na sequência. E depois, quem abriu primeiro a aórtica, fecha a aórtica, depois fecha a pulmonar no relaxamento do ventrículo direito. Então, o desdobramento fisiológico também se dá na inspiração profunda. Então, quando eu inspiro profundamente, eu tenho tlá. Quando eu expiro, jogo o ar para fora profundamente, eu tenho tá. Tá? Então, claro, mas por que, doutor, que eu tenho um desdobramento fisiológico da segunda bulha? Porque quando eu inspiro profundo, lembra vocês que eu disse para vocês. Quando você faz inspiração profunda, você diminui a pressão intratorácica, a quantidade de sangue que entra dentro do ventrículo direito, ela é muito maior, portanto, ela entra dentro durante a sístole, durante o período da sístole ventricular, ela entra com maior volume de sangue dentro da pulmonar e atrasa o fechamento da válvula pulmonar. Por isso que existe o desdobramento fisiológico quando você respira profundamente. Você escuta tá, lá, tá. Primeiro vou jogar o ar para fora. Tá. Agora vou jogar o ar para dentro. Lá. Certo? Então, fecha-se primeiro a válvula aórtica e depois a válvula pulmonar. Esse seria o desdobramento fisiológico, né? Claro. Então, acho que eu acabei de falar isso para vocês, né? É claro, se você tiver algum problema, vamos dizer, doutor, estou escutando um tlá aqui, né, durante a expiração. Então, eu pedi para o paciente expirar profundo, era para eu escutar um tá, né? Mas aí eu escuto um tlá. E aí você vai, mas então o que está acontecendo? Provavelmente esse paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo. Então, se ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, o ramo dele está bloqueado, vai despolarizar primeiro o ventrículo direito. Por isso, você está escutando de forma paradoxal, né?
Então, num bloqueio de ramo esquerdo, você pode escutar paradoxal. Uma outra coisa que pode ter um desdobramento paradoxal seria a estenose da válvula aórtica. Então, durante o período expiratório, que você escutaria um tá, você vai escutar um tlá. E aí é um desdobramento chamado paradoxal, doença. Vai escutar, às vezes está lá o paciente com estenose aórtica. Por quê? Porque é um atraso. Primeiro abre a válvula aórtica, mas com um atraso, porque tem uma longa sístole ventricular, mas a pulmonar não tem nada, já foi o sangue. Então, quando faz aí, no período diastólico, quando vai fechar, fecha a pulmonar primeiro, depois fecha a aórtica, porque ela está doente. Isso não é normal, patológico, então tem um desdobramento paradoxal. No caso do bloqueio de ramo esquerdo, os pacientes com estenose de válvula aórtica, isso pode acontecer naturalmente. Tá? E a terceira bulha? A terceira bulha, gente, é um terceiro som, que foge uma característica normal depois dos 35 anos de idade. Veja bem, você pode escutar a terceira bulha até os 35 anos, isso quer dizer, doutor, que a terceira bulha, uma terceira ausculta de um som pode ser produzido num paciente normal? Sim, é fisiológico. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo do paciente, ainda nesses casos, ele é muito complacente, mas a velocidade do sangue que entra durante a diástole é tão grande, né, nos pacientes jovens, que aquele primeiro momento que a gente chama de protodiastólico, né? Protodiastólico, que é o primeiro momento da diástole, que o sangue sai de dentro do átrio esquerdo e entra dentro do ventrículo, bate na parede do ventrículo esquerdo e forma um terceiro som. Então faz assim, ó, faz um som assim, tum tatu, tum tatu, tum tatu, tum tatu, né? E aí você fala, poxa, mas passei lá com problema de terceira bulha, mas é jovem. Cuidado, olha o ictus cordis onde está, faz a palpação, tal. Se for muito jovem, desconfia, pode ser normal. Agora, se for acima de 35 anos, geralmente é patológico. E aí, como é que forma a terceira bulha, então? Aí é o seguinte, o que aconteceu? O ventrículo direito, durante a ejeção ventricular, está com um distúrbio de sístole, um distúrbio sistólico, né? Ele ficou com um pouco de sangue, não conseguiu expulsar totalmente aquele sangue na sístole, ou durante a segunda e terceira fase do ciclo cardíaco. E aí, quando ele vai relaxar na primeira fase, ele tem sangue lá dentro, está cheio, o compartimento dele está cheio. E aí, na protodiástole, aquele sangue, aquela velocidade vai bater naquela coluna de sangue, transformar a energia em movimento sonora e vai fazer tu. Então, você tem tu, tum, tatu, tum, tatu, tum, tatu, tum, tatu, tatu, tatu. Isso é a terceira bulha, acima dos 35 anos, sempre pensar em doença patológica não fisiológica. Não uma alteração de terceira bulha fisiológica. Porque às vezes as pessoas pensam, doutor, tem terceira bulha sempre é patológica. Não é. Então você vai escutar criança, vai escutar jovem, vai escutar paciente jovem, você pode escutar terceira bulha e o paciente ter o ventrículo normal. Tá? Então é importante a gente saber disso, né? Graças a Deus vai ficar gravada essa aula aí para você escutar de novo. Tá? Então a quarta, tem quarta bulha, doutor? Tem quarta bulha. Tem, mas tem 4, primeira, segunda, terceira, mais ou menos. Aqui na quarta bulha, olha, eu vou dizer uma coisa, não existe quarta bulha fisiológica, tá? Ela é sempre patológica. Por quê? Porque na contribuição do átrio, o átrio ele vai fazer, quando ele faz a força né, diastólica, que é a última fase da diástole ventricular, ele faz essa força, um ventrículo que esteja complacente, ele vai receber aquele volume de sangue sem fazer nenhum tipo de barulho e beleza. E aí a sístole acontece. Contração sistólica, né? Contração isovolumétrica, sístole efetiva, fase rápida e fase lenta, beleza. Você tem tum, tá. O problema é que às vezes o paciente ele tem um distúrbio tão grande, sistólico, cardíaco, e quando o ventrículo do paciente está tão cheio, o miocardiopatia dilatada dele é tão grande, que a hora do movimento de fechamento do átrio, ele está tão próximo do movimento, que aí essa velocidade ela é tão grande durante a contração atrial que vai produzir primeiro um tu.
Então, você tem... É muito difícil escutar a quarta bolha, tem que ter um ouvido muito experiente para isso, tá? Então, não é para qualquer... Até para cardiologista é difícil, mas existe. Então, eu tenho que falar para vocês. Né? Vocês vão dizer, já é a terceira bulha, às vezes não é, uma quarta. Então, mas o som é diferente. Então, faz tu-tum-tá, 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 tu-tum-tá. Na terceira bulha, faz como? Tum-tatu, 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 tum-tatu. Já no quarta bulha, faz tu-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum-tum-tá. Ao contrário. Então, só que isso exige experiência, mas eu tenho que falar isso para vocês. Eu sou obrigado a falar. Tá? Por quê? Porque é importante para a sua formação. Mais para frente, com o ouvidinho mais treinado, quem for cardiologista ou um clínico vai ter essa habilidade, porque vai escutar várias vezes. Tá? Então, ele fala aqui, veja, primeira e segunda bulha, chamado de ritmo 2 tempos. Né? Você fala assim, bulhas ritmo 2 tempos, 6 sopros, né? Você vai colocar lá no exame físico? É isso aí. Bulhas rítmicas em 3 tempos. Ou ritmo tríplice, né? Você fala assim, bulha rítmicas em 3 tempos, doutor. Tem terceira bulha. Ou você fala assim, doutor, tem terceira bulha, mas na verdade, terceira bulha não, é ritmo tríplice, só que tem quarta bulha. Ah, entendi. É um tá, você tá falando, né? Entendi. Então, deve ser uma miocardiopatia muito grande. Sabe? Na hora de você conversar, fique atento, né? Fique atento. Claro que sempre, como estamos com um ouvido muito ainda difícil, a gente não fez ausculta, né? E vai demorar algum tempinho para poder ter essa acessibilidade, mas vai ter essa acessibilidade. E aí você vai, no final das contas, doutor, uma terceira, uma quarta bulha, eu tenho miocardiopatia dilatada. É verdade. Às vezes não, às vezes até você pode ter uma cardiomiopatia restritiva, um tamponamento cardíaco, né? Um paciente com quarta bulha. Você pode estar desconfiado de um paciente com estágio jugular enorme, né? Com hipofonese de bulhas, e aí você escuta uma quarta bulha, fala que está tamponando e tal. Mas isso é mais para frente, né? Não vamos aí ficar muito... Vou falar, mas não vamos ficar muito... Mas lembrar que sempre, paciente acima de 35 anos, que tenha o ritmo terceira bulha, ou um ritmo tríplice qualquer, que seja quarta bulha, você está diante de um paciente com doença. É patológico, tá? Claro, e as bulhas? Pode ser hiperfonéticas, hipofonéticas, né? Pode ser normofonéticas. Então, você fala assim, paciente, doutor, paciente tem bulhas rítmicas em 2 tempos, sem sopros, normofonéticas, né? Ritmos em 2 tempos, ritmos normofonéticas em 2 tempos. Normofonética em 2 tempos. Doutor, você tem bulhas rítmicas hipofonéticas em 3, ou em ritmo tríplice, em 3 tempos. Que tempo que é esse tríplice aí? É a terceira bulha, doutor. Entendi. Tá. Essa hiperfonética, tá onde está a hipofonese dela, essa hiperfonética? Tá no segundo espaço intercostal de origem external. Tá. Entendi. Então quer dizer que você está falando que a segunda bulha é hiperfonética, né? Porque quando você vai ver fonese de segunda bulha, é nesse espaço. Então provavelmente esse paciente aí pode ter uma estenose aórtica, levando a hiperfonese segunda de bulhas nessa região, tá? Entendi. Mas aí é mais comum você escutar na segunda bulha na região pulmonar. Tudo bem. Interessa. Onde ela for fonética maior, você tem que descrever, ou tanto no foco aórtico como no foco pulmonar, né? Então é importante descrever. Então, o ritmo, 2 tempos, 3 tempos, etc., como eu disse para vocês. Tá? Então, a ausculta. Como é que a gente faz a ausculta? Eu falo para vocês, sempre que vocês forem fazer a ausculta... estão perguntando aqui se eu posso colocar aula de insuficiência mitral não aprender. Não foram vocês? Foram vocês que perguntaram? Não sei. Eu acho que eu já coloquei, só não coloquei a aula gravada, mas ok. Eu vou colocar sim a aula gravada, eu não coloquei ainda. Tá? Estão me escutando, gente? Sim, professor.
Tudo bem? Joia. Tá ok aí? Sim, sim. Ok. Muito bem. Então, a ausculta, eu sempre falo o seguinte. Como que você vai começar a fazer a ausculta? Você fica à direita do paciente, ou ele sentado, ou ele deitado no decúbito dorsal horizontal. Pode ser sentado. Com ele sentado, você vai colocar o seu estetoscópio no segundo espaço intercostal justernal direito. Depois vai para o foco pulmonar. Depois vai para o foco tricúspide. Isso mesmo. Vai para o foco tricúspide, aqui no apêndice tifoide. Depois vai para o foco mitral. E, por último, você vai no foco aórtico acessório, que seria o terceiro espaço intercostal, entre o segundo e o quarto espaço aqui da região parasternal. Tá? Então, a sequência lógica é essa. Tá? A sequência lógica é essa. Tá? Que a gente ensina para os alunos. E que os livros dos burros falam que nós temos que ensinar assim mesmo. Tá certo? Lembrar sempre que se você tiver um sopro sistólico na região do quinto espaço intercostal esquerdo, você está diante de um som de alto timbre. Então, eu vou ter um sopro sistólico rude, né? Então, um sopro sistólico rude irradiado geralmente para a região axilar ou região posterior. Lembra que eu disse para vocês que se for uma ruptura de cordoalha ou uma ruptura do folheto anterior, esse sangue vai bater na parede lateral aqui do gradil costal e vai dar um som irradiado para a região axilar. Se for folheto posterior, vai lá para a escápula, o som vai ser mais intenso na região do escápula. Então, é geralmente a membrana do estetoscópio aqui, no caso, pacientes com regurgitação mitral, sopro sistólico. Se for um sopro diastólico nessa região, geralmente é de baixo timbre, que é a estenose mitral, que é durante a primeira fase do ciclo cardíaco, né, na diástole. Então é muito difícil escutar. Então você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, decúbito de Pachon, e facilita a ausculta diastólica. E aí é a campânula que é colocada aqui, não é a membrana. No sopro, esses sopros diastólicos, geralmente em ruflar, é a campânula, não é a membrana. Vamos lembrar sempre disso. Tanto para a sístole, tanto para a diástole, na fase diastólica no foco mitral, como na aórtica. Também o sopro diastólico aórtico, na insuficiência aórtica, ela também produz um som de muito baixo timbre. Então, muito melhor colocar a campânula aqui, né? No caso dos sopros sistólicos, tanto da aórtica como da mitral, como da tricúspide, sempre a membrana. Não, isso aqui, escala de caracterização do sopro, né? Sistólico, diastólico, proto, meso, olo. Eu acho que falar em proto, meso, olo, proto no início, meso no meio, né? E olo em todo. E tele no final. Não acho legal agora para vocês isso, tá? Agora, que da forma, se ela é regurgitativa, sopro sistólico, né? Se ela é ejetiva, também sistólico no caso da estenose aórtica, ou da estenose pulmonar, claro, ou em ruflar, no caso ruflar diastólico, sempre na diástole, né? Ou aspirativo nos casos da insuficiência aórtica, que nós não vamos abordar para vocês nesse quinto termo, né? Mais para frente, que é uma ausculta difícil e tem que ser feito um termo um pouquinho mais acima. Então, você pode estar colocando em cruz. Eu gosto mais de 1 a 4 cruzes, mas você pode fazer escala de Levine também, que está aqui, que é de 1 a 6. Aí você escolhe. E sempre vê as radiações, né, da ausculta. Então, essa radiação no foco mitral está indo para a região axilar, está indo na região escapular. No foco aórtico, vou voltar aqui.
o foco aórtico está indo para a região da fúrcula, está indo para a região do pescoço, né? Mais intenso para a região do pescoço, é menos intenso para a região da mitral. Você decidir qual o seu objetivo é verdadeiro, se ele é aórtico ou se ele é mitral. Lembra que eu disse para vocês? Se você tem um sopro sistólico na região do foco mitral, né, regurgitativo, ele geralmente ele se intensifica para a região axilar ou posterior, lá na região escapular. Quando você pega esse esteto e vai para a região da aorta, ele diminui, até desaparece no pescoço. Aí você sabe que realmente o problema do paciente é na válvula mitral. Quando é no aórtico, um sopro sistólico, na mesma sístole, você pega o estetoscópio, coloca aqui na aorta, e vai para pessoas, nossa, tem muito intenso, ele irradia para a região da fúrcula, para a região médio-clavicular, foi para a região do pescoço. Aí você pega o esteto, vai lá para a região da mitral, diminui de intensidade, chega aqui e praticamente desaparece. Aí você sabe que ele é aórtico realmente, tá? Então, isso é importante. Então, já disse isso, né? Os sopros sistólicos, né? Insuficiência mitral, tricúspide, estenose aórtica pulmonar. Os diastólicos, estenose mitral, estenose tricúspide, insuficiência aórtica e insuficiência pulmonar. Então, geralmente são essas as fases em que se encontram esses sopros. No sopro de estenose mitral, lembra que é sempre um ruflar diastólico, né? Estenose tricúspide também, muito difícil você escutar ruflar diastólico tricúspide, mas você consegue escutar bem mais facilmente na estenose. Na insuficiência aórtica, você escuta um sopro aspirativo, quase que um ruflar, mas não é ruflar. A gente fala de um sopro aspirativo, né, que ele é maior enquanto a aórtica está muito bem, obrigado, ainda com insuficiência moderada. Numa insuficiência aórtica muito grave, você não consegue escutar absolutamente nada, aspiração nenhuma. Então, quanto mais difícil ao escutar uma insuficiência aórtica, mais grave para o paciente. Tá? Então, já disse sobre isso, né? Eu acho que... Deixa eu ver se tem algumas outras coisas importantes. Na estenose aórtica, vou dar essa aula ainda para vocês quarta-feira. É um sopro crescendo, decrescendo. Isso fala de sopro em diamante, né? Um sopro crescendo, decrescendo, tá? Sopro sistólico de estenose aórtica. Um sopro ejetivo, crescendo, decrescendo, que a gente chama, né? Na estenose mitral, já o ruflar diastólico, né? É praticamente a mesma entrada e a mesma saída, tanto na entrada da segunda bulha como na saída, como na segunda bulha, desculpa, no período diastólico ventricular, entre a B2 e a B1, você tem esse sopro aqui na região mitral, chamado de ruflar, tá? Fala em bater de asas, né, de um pássaro, tal, não sei o quê. Nada disso, não. Mas não dá para escutar esse bater de asa aí, não. O sopro aspirativo, muito difícil, esse sopro aspirativo aí. Onde encontrar um sopro aspirativo desse, me chama. É muito difícil no aórtico você escutar, tá? Não é o caso, nós não vamos abordar. Aqui, manobras de aumento de fluxo. Quando você quiser aumentar o fluxo de sangue do lado direito, na válvula tricúspide, por exemplo, eu tenho uma estenose tricúspide, tem um ruflar diastólico ali. Ou até mesmo você tem um sopro rude sistólico aqui. Vamos dizer, o paciente tem insuficiência ou uma estenose mitral, uma estenose tricúspide. Para você otimizar o som aqui, o fluxo de sangue, você tem que fazer essa manobra chamada de Ribeiro-Carvalho. Que consiste você respirar, fazer uma inspiração profunda. Quando você faz uma inspiração profunda, você aumenta o fluxo de sangue que vem da região da cava inferior, da região das jugulares, né? E do tronco braquicefálico para dentro do ato direito do ventrículo direito. Porque você diminuiu a pressão intratorácica e facilitou a entrada. Com isso, você otimiza o som. Tá? Então, chamado manobra de Ribeiro-Carvalho. Manobra de Pachon. É o decúbito que eu falei. Você coloca o paciente em decúbito dorsal lateral esquerdo,
aproxima o ictus cordis do paciente do gradil, facilita a ausculta, claro. E para melhorar mais ainda, esse sopro, vamos dizer, quando é que a gente faz o decúbito lateral esquerdo? Pode fazer tanto no sopro sistólico, se tiver dificuldade, mas a gente faz mais no sopro de ruflar diastólico, na estenose mitral. Por quê? É um sopro de baixo timbre. Então, você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, de Pachon, mão esquerda atrás da cabeça, a mão direita pode estar relaxada aqui na barriga dele, e aí faz o paciente jogar o ar para fora, expiração forçada. Com isso, você faz uma ordenha na região das veias pulmonares, aumenta o fluxo no ato esquerdo, e, consequentemente, vai jogar esse sangue dentro do ventrículo esquerdo, passar pela válvula mitral, uma válvula mitral que já está apertada, o sopro vai aumentar por esse aumento de fluxo. Então, o decúbito lateral esquerdo e a manobra de expiração forçada ajuda você a otimizar esse som, tá? Na estenose mitral. Muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Flexão de tronco anterior. Quando você flexiona o tronco do paciente para frente, você também melhora o fluxo de sangue para dentro da cavidade ventricular esquerda, por conta da ação gravitacional. Então, isso também otimiza. E essa manobra aqui, chamada manobra de Valsalva? A manobra de Valsalva, na verdade, é chamada manobra de um aumento de tensão prolongada do paciente durante a expiração. Tá? Então, você não faz a expiração forçada sem uma obstrução. Então, aqui está falando, ó, ele vai tampar o nariz, mas também tem que tapar a boca. E a glote aqui vai estar fechada. Então, quando você faz sopra para fora, no primeiro momento, se você pegar, primeiro momento da manobra de Valsalva, você vai ter um aumento do volume diastólico. O ruflar diastólico na estenose mitral vai ficar alto. Mas na primeira fase. A segunda e terceira fase da manobra de Valsalva é a fase de tensão, ou seja, tanto a cavidade ventricular esquerda vai estar com pouco volume, como a cavidade ventricular direita também. Por quê? Porque a pressão intratorácica ficou alta por muito tempo. E aí, então, não entra nem sangue para o lado esquerdo, ou entra com baixo volume, e nem para o lado direito. Então, você diminui muito a quantidade de sangue durante a manobra de Valsalva. Então, a manobra de Valsalva, ela só serve para avaliar quando você tem uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica assimétrica. Nesses casos, você consegue otimizar o som. Para o resto, não faça, porque você vai piorar totalmente o som dos seus sopros, tanto sistólico como diastólico, tanto na estenose, como na insuficiência mitral, como na estenose aórtica, como na insuficiência aórtica. Essa manobra não vai servir. Mas é bom você saber. E existe, por último, há também uma manobra que otimiza, que você pode fazer uma melhora da condição de volume sanguíneo, de retorno de valor de volume sanguíneo, chamada manobra de acocoramento, né? Então, quando você se agacha, né, você faz com que haja um maior fluxo de sangue para dentro do ventrículo direito, né? Consequentemente, esse fluxo também aumenta no ventrículo esquerdo. Você otimiza os sons intracardíacos, tanto na sístole como na diástole, num paciente que esteja com sopro, tanto diastólico como sistólico. Uma manobra de acocoramento ou de agachamento otimiza esses sons. Tá? Eu acho que são esses movimentos, só que eu estou me lembrando aqui. Tá? Então, é claro, eu vou dar aula de estenose aórtica, então eu vou falar desses sons novamente na quarta-feira, para manobras que otimizam, que pioram a condição do fluxo sanguíneo intracavitário, né? Existe um sinal chamado, eu vou falar por último aqui, vai ficar gravado, depois vocês vão lá e confiram. Chama sinal de Kussmaul,
ou pulso paradoxal de Kussmaul. Kussmaul com K, né? Kussmaul, Kussmaul, né? O que é isso aí? É quando eu faço a inspiração profunda, o que você espera que aconteça na região da cavidade ventricular direita? O que você espera que aconteça com sua jugular? Eu encho o peito de ar, diminuo a pressão intratorácica, as minhas jugulares ficam colabadas, existe um maior afluxo de sangue para dentro da cavidade torácica, para dentro do ventrículo direito. Então, as jugulares ficam mais colabadas, né? Perdem o engurgitamento, né? Elas ficam colabadas durante a inspiração profunda. O sinal de Kussmaul, ou chamado também impulso paradoxal de Kussmaul, quando você faz esse movimento, a jugular sul fica cheia. Por isso que a gente fala de sinal invertido, paradoxal de Kussmaul. Por quê? Porque no período inspiratório eu deveria ter colabamento, não engurgitamento ou turgência jugular. O que pode acontecer isso? Nas cardiomiopatias restritivas, né? O coração ele não consegue se distender. E aí você, quando faz a inspiração, vai muita velocidade de sangue, bate na parede do ventrículo e retorna ao mesmo tempo. Né? Ou no tamponamento cardíaco, paciente com um volume exageradamente aumentado do ventrículo direito, faz com que o jugular fique extremamente cheio durante a inspiração profunda. Então, são cavidades com insuficiência cardíaca sistólica muito grande ou com cardiomiopatias restritivas muito grande. Tamponamento cardíaco, por exemplo. Tá? E aí, quando você vai ver a pressão do lado esquerdo do paciente, interessante, que todas as vezes que você fizer inspiração profunda, mesmo não tendo sinal de Kussmaul, você vai ter uma diminuição de pressão arterial sistólica de 10 milímetros de mercúrio. Pode observar, faça isso num companheiro seu, num amigo seu, o dia que você estiver próximo lá fazendo um teste, pega o seu companheiro, sua amiga, seu amigo, veja a pressão e fala assim, enche o peito de ar. Primeiro você mede ele normal, faz a pressão, vê a pressão arterial e mede. Vai dar lá, vamos pôr, 130 por 80, beleza. Aí você manda ele inspirar profundamente. Quando você mede, nesse momento, você mede a pressão dele de novo. A pressão vai cair 10 milímetros, vai para 120. Então, 12 por 8. Normal, beleza. O que é o chamado pulso paradoxal? É quando você faz a inspiração profunda, você tem um engurgitamento de sangue aqui nas jugulares e a pressão diastólica e a pressão sistólica sua, ao invés de cair de 13 para 12, cai para 11, 11,5. Então, o pulso paradoxal é o quê? É um acentuar, um aumento da pressão, da perda de pressão sistólica durante a inspiração profunda, acima de 10 milímetros, com o engurgitamento das jugulares. Isso chama pulso paradoxal de Kussmaul. Foi claro, pessoal? Tudo bem? I wanna feedback of you. Beleza, professor. Beleza. Beleza? Beleza. Espera aí, deixa eu desligar um pouquinho o meu ar-condicionado aqui, pelo amor de Deus, hoje. Tá? Estou conseguindo escutar. Foi tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. Boa. Beleza. Favorável. Pode fazer perguntas se quiser, gente. Professor, eu ia interromper, não interrompi. A hora que o senhor falou a manobra de Valsalva. Perfeito. Aqui falhou e eu não entendi. Até o que está aqui agora, né, de Valsalva. Eu não entendi direito como é que é. Tá. Beleza. Ó, manobra de Valsalva é como esse sujeito está aí cidadão está fazendo, aí não necessariamente você precisa obstruir o nariz e a boca. Claro, não pode sair ar, por quê? Porque você vai fazer uma manobra de pressão, tá? Intracavitária. Então, quando você fecha, ou fecha a glote,
Fecha a boca, não deixa escapar, fecha a glote. Que nem fazer cocô, vai. Fazer pressão para fazer cocô. Mesma coisa. Essa é a manobra de Valsalva. Aham, entendi. Entendeu? Quando você vai fazer, você faz esse tipo de manobra, o que acontece? Você aumenta a pressão intracavitária. No primeiro momento da manobra de Valsalva, você tem se você escutar no primeiro, só não na fase de tensão, mas no primeiro momento que você faz esse, se você colocar o esteto, você vai escutar um sopro um pouquinho maior, porque você fez a ordenha. Mas você vai manter esse manobra por um tempo prolongado. Quer dizer, se você mantiver a pressão intratorácica aumentada por um tempo prolongado, não vai nem entrar sangue pela jugular e nem pela veia pulmonar. Portanto, suas cavidades ficam com pouco sangue. E aí você tem diminuição dos sopros em todos os momentos. Ah, doutor, então para que eu faço isso? Vai piorar a minha situação? Geralmente não é para isso. É quando você tem uma cardiopatia, que a gente chama cardiopatia hipertrófica assimétrica. Você tem um septo muito grande, e aí quando você diminui as pressões intracavitárias, aquele volume de sangue que está lá dentro, e passa apertado pelo septo, você escuta com maior nitidez. Só nesse caso. Tá? Mas é para vocês saberem. Tá bom? Todo caso, se for fazer, doutor, mas eu vou fazer manobra de Valsalva, então, nos pacientes com sopro sistólico, não, vai fazer nada. Se você fizer isso aí, você piora a situação. Pode ser até uma pergunta de prova, vamos dizer assim. Manobra de Valsalva otimiza os sons intracardíacos? No caso de insuficiência mitral, estenose mitral, insuficiência aórtica? Não, você fala, não otimiza, piora. Tá? Entendeu isso? Entendi sim, professor. Obrigada. Posso fazer outra pergunta? Claro. Por exemplo, o paciente está com TAC supra. E daí eu vi alguma coisa, não sei se é isso, sobre fazer acho que é vasovagal, algo assim, uma estimulação. Manobra vasovagal. Lembra quando eu disse... Desculpa, complementa, Zânia. Não, é isso mesmo, pode complementar, desculpa. Lembra quando eu disse para vocês que existe, que o nervo vago ele passa ali nos limites anatômicos da carótida, próximo da carótida? Lembra? Sim. Então, essa é uma manobra vagal. É uma manobra vagal que você pode fazer, massageando o seio carotídeo. Tá? Uma outra manobra vagal que você pode fazer também, que é muito interessante, quando você faz o paciente inspirar profundamente, você enche o peito de ar do paciente, eu faço isso sobre do leito quando tem TAC supra. E fala assim, agora você solta devagarinho. Aí você vai fazendo. Geralmente reverte. É uma manobra vagal também. Pelo movimento respiratório, você consegue estimular o vago. Tá? Então, na prática, enquanto médica generalista, se um paciente chega com uma taquiarritmia, um TAC supra, eu posso, antes de fazer qualquer intervenção medicamentosa, tentar fazer essa manobra? Claro. Monitorar. Já tirei vários pacientes só com manobra vagal. Vários. Sem precisar da droga. Claro que às vezes você vai precisar da droga. Mas é claro também tomar cuidado, que eu disse para vocês, numa manobra vagal, você não fazer manobras simultâneas, tipo massagear os dois lados, né? Do seio carotídeo. Tá? Massageia um lado, manda o paciente respirar profundamente, faz uma respiração lenta, tal, vai devagar, porque às vezes isso pode causar uma bradicardia muito grande e até mesmo uma síncope no paciente, tá? Claro, se você fizer comedidamente, você vai ter uma reversão tranquila, sem problema. Então, eu nunca aconselho fazer dos dois lados, tá? Ok, obrigada. Alguém mais? Professor. Sim. Em relação à manobra de Valsalva, né? O senhor falou que tipo, ela não vai melhorar o som dos sopros, né? Mas uma expiração forçada melhoraria. No caso de uma estenose mitral. Porque na expiração forçada, você está jogando o ar para fora, mas você não está fazendo obstrução, ok? Uhum. Uma expiração forçada, você está fazendo simplesmente a ordenha dessa região. O que aconteceria
numa manobra de Valsalva, se você pegar na primeira fase da manobra de Valsalva. Na Sim, primeira fase. Mas na fase de tensão, que já esvaziou, aí você não vai conseguir. Então, eu não aconselho fazer manobra de Valsalva para escutar aumento de som diastólico, por exemplo, ou sistólico. Eu aconselho fazer manobra de expiração forçada. Joga entendi. para fora, vai aumentar o fluxo de sangue na cavidade atrial e ventricular esquerda, vai melhorar tanto o som diastólico como o som sistólico, no caso de uma insuficiência mitral ou de uma estenose mitral. Tá, e uma outra dúvida que eu fiquei foi em relação quando o senhor classificou os sopros, tipo assim, regurgitativo, ou ejetivo, ou de ruflar. Essas classificações são por conta da característica do som? Isso mesmo. Então Característica vamos. do som. Ah, tá. Característica. Então, Então, o som ejetivo, geralmente, o som ejetivo você consegue escutar mais na válvula aórtica. Som ejetivo. Um som mas, sim, sim. Um som um som sistólico, um sopro, né? Rude. Você vai escutar mais nos sopros regurgitativos, que seria da insuficiência mitral. mas aí como que eu sei isso? Tipo, eu tenho que decorar, tipo assim, tal patologia vai ser um sopro mais regurgitativo, Não, ou não tem alguma. não decora. Você vai ver que isso acontece quando no dia que você for fazer a ausculta, você vai ver que realmente é verdade. Não é decorado. Vai decorar agora porque acaba aqui decorando que você não escutou. Mas É, depois, quando então, for partir para a ausculta, você vai ver que realmente é verdade. Que a classificação é essa mesmo. e é de Porque o acordo com a som de característica do ruflar, por som. que fala ruflar diastólico, né? Geralmente o ruflar ou aspirativo, que eles são mais de baixo timbre. Aí por isso que ele fala assim, vamos bater de um pássaro, né? Bonito, né? Vamos bater de asa de um pássaro. Não é bem assim. Mas é um som de baixo timbre. Então ele fala um som de ruflar, tá? Quando você falar um som, como o pastor falando para você que é um som de ruflar, você pode saber que ele é diastólico. Diastólico? Diastólico. Ou aspirativo. Né? Aspirativo, ele é mais baixo ainda. O som de ruflar, ele é baixo, baixo timbre. Mas o aspirativo, geralmente é na aórtica, ele é mais baixo ainda. E também é diastólico. Também é diastólico. Por isso que você escuta com a campânula quando você tem um som de ruflar ou aspirativo. Você não Os escuta outros dois vão ser mais sistólico? O regurgitativo? o regurgitativo sistólico. Aí é membrana. Aí é membrana. Tanto o sistólico para aórtica como para mitral ou para tricúspide. Você vai estar sempre com a membrana. Entendi. Eu tenho uma dúvida referente à aula passada. Posso tirar? Claro. Eu fiquei um pouco em dúvida, tipo assim, quando eu for analisar o ictus cordis, né, tipo assim, pensando na estenose mitral e na insuficiência mitral, em Certo. relação à intensidade, na insuficiência mitral, ela vai estar aumentada, né, que é aquele que você fala que é globoso, que é aquele Perfeito. chiclete. Perfeito. E na estenose, ele está Tendo diminuído? baixa intensidade. Você não consegue. E A por única que coisa que isso? você consegue ver, se tiver com uma estenose muito apertada, você pode sentir um frêmito diastólico na sua mão. Tipo um raspar. Isso você pode sentir, mas aumento não tem como, porque só se tiver uma doença concomitante associada à estenose, né? Tá? E aí é Se não cuneiforme tiver, o nome? Oi? Como que é o nome quando ele é de baixa intensidade? Baixo timbre. É que o senhor tinha falado um nome. Não Baixo sei se timbre. era cuneiforme, alguma coisa assim. Ah, não. Falei, Não, existe o ictus globoso, que é um ictus. Não tem como. A parte da intensidade, a intensidade, né? Nós estamos falando do ictus, uhum, tá? No paciente com estenose mitral, o ictus é de baixo mesmo. Não é hipertrófico, porque não tem hipertrofia. Não é globoso tumultuoso, porque não tem dilatação. Então, é baixa intensidade, não tem outra classificação. De baixo, média intensidade, de média, de baixo, você não consegue. Na verdade, é difícil você palpar um ictus num paciente com estenose mitral. tá bom, professor. Obrigada. Não. Mais alguém? Tranquilo, gente?
Podemos terminar? Tem como o senhor, além de colocar a gravação, colocar só os slides também, fazendo Não, um sim. favor? Eu vou mandar os slides para vocês. Tá Eu bom, fiquei obrigada. prometido de fazer isso, mas eu resolvi primeiro fazer um complemento, né? Que na aula passada eu não gravei. Então, vai esse aqui completo, mais os slides, tá bom? Certinho, gente? Tudo bem? Posso terminar? Professor, Sim. a questão dos grupos lá, eu posso ficar com o senhor mesmo? Porque eu tinha te mandado Você mensagem, foi o você último falou para lá, mim né? assistir aqui. É, Isso. entendi. Não, pode ficar, cara. Tranquilo. Fica aí mesmo. Que tem que adicionar num grupo de WhatsApp, parece, não tem? Mas esse grupo nosso aqui, PPM1 aí. Quem que é o administrador que me pediu para me colocar lá, fazendo um Quem é favor? administrador, gente? Eu vou te adicionar. Pronto. Tá bom, Anne. Adicione ele aí, então. Eu vou mandar mensagem para você. Pronto. Tá bom, gente? Beleza, professor. Grande Beleza. abraço aí, fiquem com Deus. Logo eu mando o áudio, então, para vocês aí no grupo, tá? Eu não vou mandar no Aprender, não. É no grupo, tá bom? Bom, Tá joia. Um abração. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.